Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe por essa semente que vai se multiplicar na sua casa. Eu estou muito feliz com o privilégio de poder hoje assumir aqui esta tribuna e poder compartilhar com você da palavra. Eu espero que você, a partir de agora, você elimine todas as distrações. Eu sei que quando a gente está em casa, rola aquele esquema assim de ter alguma coisa na cozinha e, sabe, a gente está sempre envolvido em outras coisas. Só que agora nós vamos compartilhar da palavra. E eu queria que você não apenas seja um telespectador. Você não vai só assistir, você não vai só ouvir, mas eu quero que você permita que esta palavra ela entre na sua mente. Que ao invés de abrir apenas a sua Bíblia e o seu celular, você abra o seu coração para que a gente possa compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida. Pastor Éder trouxe aqui algumas instruções a respeito de um jejum que nós vamos começar. E também algumas outras informações importantíssimas que eu acredito que são relevantes para nós da família Aliança. Então, quando terminar essa transmissão, eu quero que você volte lá atrás, assista novamente, preste muita atenção, se precisar você anote. Esta é uma oportunidade maravilhosa que temos, já que está tudo gravado, está tudo salvo, e isso vai ser importante para nós, tá bom? Olha, eu estou muito feliz, a Darcy está com a gente aqui online, a Rosana, a Luciana Ponde ou Pondé, não sei. Olha que legal, tem um perfil aqui que chama Sou Vencedora, amém, eu também, tá? Eu não sei seu nome, mas somos vencedores. A Estela, quem mais? O Álvaro, o Álvaro está com a gente, a Vânia, a Gabriela, olha que legal, Lucas Mateus. Olha quem entrou aqui, Mac Anderson. Ele escreveu que tamo junto mesmo. A Gabriela Segatti, todo mundo lá na casa do pastor Josué, assistindo. Tanta gente, a Vitória. Tem alguém aqui, olha, o Wesley Reis, ele está em Jacobina, na Bahia. Glória a Deus. Irmão Mauro Bianchini, beijo no coração. Tá aí o Márcio também, o Márcio, mas a sua família, todo mundo assistindo, glória a Deus. Vamos lá então, eu quero ler a Bíblia Sagrada, o primeiro livro, Gênesis capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do verso 17 ao verso 22. Gênesis capítulo 6, verso 17 ao verso 22. É um texto muito legal que Deus está falando com Noé a respeito do dilúvio. Deus está falando com Noé. E o texto diz assim: eis que vou trazer as águas ou águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, suas mulheres, e as mulheres, aliás, as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém. Me encare aqui, preste atenção, olhe nos meus olhos. O texto que eu acabei de ler, deixa eu traduzir para o século 21, preste atenção na frase. Este é o maior lockdown da história. Este é o maior lockdown da história. Sabe quanto tempo durou? 1 ano. Um homem com a sua mulher, seus 3 filhos, 3 noras, 8 pessoas, 1 ano, isolados numa barca grande, com uma porta que não abre e uma pequena janela no 3º andar. 80.000 animais. É mais ou menos a conta de que todos os especialistas fazem a respeito da quantidade de animais, de casais, que naquela época podem ter entrado na arca. Essas pessoas trabalhavam dia e noite para alimentar esses animais,
para retirar as fezes e para sobreviver, uma sogra com 3 noras, um pai com 3 filhos. Você já imaginou o caos? Eu estou dizendo de 1 ano de lockdown, num lugar escuro, fétido e que balança. E uma das características incríveis da arca é que ela não tem leme e não tem vela. A arca não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar. Então eu quero que você compreenda que lockdown foi esse de uma família e que sobreviveram. Pastor, mas deveria ser terrível lá dentro, porque lá dentro fede. A crise nos relacionamentos. Lá dentro tem 8 pecadores, 8 pessoas juntas que não podem sair, não podem ir às compras, não podem ir ao shopping, não podem ir à escola, não tem internet. 8 pessoas, 1 ano, pastor, isso é difícil. Lá dentro fede, mas lá fora tem morte. Onde você preferia estar? É tudo uma questão de perspectiva. Se Deus dissesse hoje, redobre a sua atenção, você que está em casa, escute o que está rolando aqui. Se Deus dissesse hoje, galera, é o seguinte, esse lockdown agora termina em novembro, em dezembro, gente, isso não vai acontecer. Não se espante, mas eu estou imaginando, tá? Deixa minha mente devagar aqui. Se Deus dissesse assim, a partir de dezembro, eu vou eliminar todos os seres humanos da terra com esta pandemia, eu vou salvar uma família. Por que Deus escolheria a sua? O que faria com que Deus do céu olhe para milhões de pessoas e diz, essa família é capaz de suportar um lockdown que faz parte do meu projeto de recomeço da humanidade? Vocês entendem que nós estamos no recomeço? E na verdade Deus não vai matar todo mundo, isso é impossível, porque é uma promessa dele aqui nesse texto que eu li, mais para frente aqui tem uma promessa, Deus disse, eu não vou fazer de novo. O que Deus fez foi recomeçar na cruz, aí é um outro processo de graça, de arrependimento, justificação, esse não é o assunto. Mas se Deus hoje tomasse essa decisão, será que a sua família poderia ser escolhida? Noé é pecador como nós, Noé tem uma família com problemas como nós. A melhor definição que eu encontrei para família é união de vários pecadores. Você está escrevendo aí? União de vários pecadores. Traduzindo, vai dar ruim, vai dar BO. E para piorar o BO é quando você pega todo mundo, põe dentro de um barco, fecha e diz, vivam. Deus disse, Noé, entra na arca, eu vou fechar a porta. Ele entra, Deus fecha a porta. Sabe quando é que Deus volta a falar com Noé? 1 ano depois. Tem que ter muita fé para ouvir só a voz da mulher, das noras, da sogra, dos filhos, dos bichos. E Deus está caladinho. E eu tenho certeza que a mulher de Noé deve ter orado, Senhor, me dá graça, porque se o Senhor me der força, eu mato todo mundo aqui dentro dessa arca. Lockdown é difícil, agora você imagina nessas circunstâncias. Como que Noé conseguiu sobreviver? Como ter uma família próspera e bem-sucedida e que sobrevive ao caos, sendo que o caos está num nível hard? Nós estamos numa série de mensagens sobre uma vida bem-sucedida. Como ser. E na verdade essa série propõe as 5 mensagens. A quarta mensagem desta série que vem falar para na família. Sua vida. Não é difícil você ser bem-sucedido profissionalmente. Mas o que eu mais percebo hoje é gente que está construindo sobre os escombros da sua a família. Talvez se nós nos preocupássemos tanto em salvar os de fora e não o ministério está dentro, estaremos construindo os escombros da sua casa.
Tem uma frase que o pastor Éder ele está citando desde a primeira vez. Extraordinária frase. Pessoas de mentalidade maiores que os seus problemas. Você há de convir comigo que o problema de Noé é gigante. Para você ter uma ideia, esse cara gastou 100 anos para fazer um quadrado de madeira. Não é um navio, não tem bico, não tem leme, não tem vela. É um quadrado grande com um telhado cheio de bicho e gente. Eu olho para isso e digo, Deus, se o Senhor me escolhesse para isso, desculpa, I'm sorry, eu não estou pronto. Eu não dou conta. Não faz nenhum sentido. Pensa comigo o que é ser bem sucedido. O que é sucedido? Sucedido, você está entendendo que é algo que já passou? Sucedido, sucedeu, realizou, aconteceu. Sucedido é algo acontecido. E o que é um bem sucedido? É alguém que realiza com sucesso. É alguém que não só faz, mas ele tem êxito no que faz. Ele gera riqueza naquilo que faz, ele prospera no que faz, ele cumpre o seu propósito. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes, repetidas vezes. Das minhas últimas mensagens da quarta eu falei sobre isso. Tem gente aqui em Londres que ele não vive, ele sobrevive. Não, então é o seguinte, eu pago as minhas contas, eu consigo pagar o meu aluguel, comer, eu sobrevivo. Eu não quero uma vida dessa. Eu não quero uma vida dessa. Então, se nós formos analisar as 5 áreas, conforme está aqui na nossa série, então a primeira área foi relacionamentos saudáveis, depois nós falamos sobre espiritualidade, domingo passado sobre carreiras e recursos financeiros, como utilizá-los de maneira coerente, e hoje, família. Qual o propósito de Deus a nos abençoar e nos fazer ricos? Qual o propósito da riqueza? Ser bem-sucedido, ter sucesso, sabe? A prosperidade ela não é o fim em si, ela é apenas um meio. É como se fosse uma ponte entre você e o propósito. É algo que te conduz a um destino. Prosperidade é isso, felicidade é isso. Então, por exemplo, a felicidade não é um destino, não é. Porque se a sua felicidade é um destino, qual o seu destino? Comprar um carro novo, dura 1 mês. Depois disso acabou a felicidade. Ah, é o dia do meu casamento. Não, esse não é o dia mais feliz da sua vida. Porque a felicidade não é um presente que te entregam, é uma obra de arte esculpida com suas decisões diárias. E a riqueza também não pode ser um fim. Ela não é um destino, deve ser a maneira como você caminha, como você utiliza dos recursos que Deus te deu. Então o desafio desta série é fazer com que a gente mude nossa mentalidade. E é interessante como o brasileiro pensa pequeno, misericórdia. Eu tive o prazer de visitar alguns países. Eu vou falar aqui, acho que 17. Portugal conta? Bom, conta. E Paraguai? Então, se Paraguai conta, é 18. Eu tive nesses países. E um país que eu amo visitar é os Estados Unidos. Tudo lá tem cara de riqueza. Lá é maravilhoso. Lá é maravilhoso. Até pobre tem cara de rico. É maravilhoso. Como que o americano pensa? Presta atenção. Como que o americano pensa? Aqui, ó. Está na cabeça. O americano vê um rico e diz assim: como que esse cara alcançou isso? O que eu faço para seguir esse exemplo? Porque se esse cara é próspero, se ele tem dinheiro, o que ele fez? Então, esse cara, ele vai se tornar referencial, paradigma. Ele prosperou. Brasileiro, vê um rico, roubou, hein? Roubou, está traficando. É uma mentalidade tão mesquinha, tão pequena, crise com a prosperidade. Tem muito brasileiro que parece com Lucas capítulo 15, o irmão do filho pródigo. O filho mais jovem chega em casa, o pai vai fazer uma festa, lá vem o menino, o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Aí lá vem, a Bíblia diz assim: estava no campo trabalhando. Chega em casa, não procura o pai, procura um escravo. Não chama o pai de pai e nem o irmão de irmão. Percebe que ele não se sente da família? Ele tem intimidade com a fazenda, ele trabalha na fazenda. E ele diz: nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos.
Ou seja, ele obedece, ele tem intimidade com a obra do Pai e não conhece o Pai da obra. Deus vai dizer para ele assim, através desta parábola: o Pai aqui é Deus, diz: tudo o que eu tenho é seu. Você não acordou ainda, é só uma questão de perspectiva. Ele está em casa, é filho do dono do universo, dono da fazenda, e ele: eu só queria um cabrito. Quantas pessoas que não conseguem, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Não nos conformar é não entrar na forma. Se tem 300 que pensa pequeno, Deus olha e diz: não, eu vou fazer um negócio, tem que ter fé para acreditar. Você vai ter que fazer um barco grande, você vai gastar 100 anos, e aí vai morrer todo mundo. Você tem noção de Noé, 100 anos, batendo martelo? Passa betume, que é piche, por dentro e por fora, para não entrar água. Traz madeirinha. 100 anos! Eu duvido se não passou ninguém e falou: olha lá. Só que Noé está num projeto grande. Aí eu me lembro de Neemias, que quando estava reconstruindo os muros, ele disse assim, os inimigos mandando recado, ele disse: estou fazendo uma grande obra, e eu não tenho tempo para parar. Quem é você? Sabe, quando nós temos mentalidade de filho, quando nós sabemos nossa posição no reino, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Quanta gente com mentalidade pequena culpa os outros pelas suas derrotas, incorpora um discurso de vítima. Ó dia, ó céu, ninguém me viu. Olha eu aqui, Deus, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. O primeiro passo para quem quer sair do fundo do poço é parar de cavar. Para de culpar as pessoas. Tem gente que ama a murmuração, parece que ama a pobreza. Eu conheço gente que ama estar doente. Pastor, existe gente assim? Existe. Todo doente, Jesus perguntava: você quer ficar curado? Porque às vezes o cara não quer. Como é que eu quero ser curado se quando eu me curar eu vou ter que trabalhar, quando eu me curar paro de receber esmola, quando eu me curar eu vou ter que agir com a minha vida? Então eu não quero cura, eu quero ficar doente. É tudo uma questão de mentalidade. Você tem inveja de pessoas prósperas? Você tem inveja de pessoas ricas? Você se sente bem perto de gente grande? É por isso que você só se cerca de gente pequena, para que você se sinta melhor do que eles. Cerque-se de pessoas melhores que você, gente que vai te fazer pensar grande, que vai te fazer sonhar grande. É triste viver como um mendigo sentado numa montanha de ouro. Quem é você? Seja bem sucedido na sua família. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse no capítulo 5, verso 8: se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. É legal cuidar das pessoas, mas o mais importante é você cuidar dos seus, daqueles que Deus te deu. Pastor, tem gente que é difícil, eu sei. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis de ser amadas ao seu lado. É para te ensinar a amar. O amor é uma obra de arte, é uma construção. Não dá para você receber o amor no estalo. É prática. A Bíblia é o fundamento pelo qual nós vivemos. A Bíblia é o alicerce, as instruções e os princípios estão aqui. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um Deus que trabalha no mundo através da família. Como é que começa a Bíblia? Adão e Eva. A Bíblia começa numa família. Vem antes da igreja, antes do governo, antes de qualquer instituição, a Bíblia começa numa família. E é interessante que quando Deus vai criar o homem, Ele disse: façamos. É no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Já são uma família. E aí Ele cria uma família. E quando Ele resolve destruir a humanidade e recomeçar, Ele começa em Noé e sua família. Quando Deus decide começar uma nova aliança, agora em Israel, Ele começa através de Abraão e a sua família. Ele diz: em ti serão benditas as famílias. Não existe na Bíblia promessas poderosas para indivíduos. É família. É família.
E aí o Antigo Testamento termina dizendo assim: converterei o coração dos pais aos filhos. E Deus dizendo: eu odeio o divórcio. Termina falando de família. Se você abre o Novo Testamento, começa falando de família. Jesus nasce numa família. É tão relevante ter uma família que Deus envia o Espírito Santo para engravidar Maria, e Deus poderia ter dito: Maria, você cria esse menino sozinha e eu vou te auxiliar. Não, Deus colocou um pai dentro da casa. É a questão da família, para Deus é relevante. Aí Jesus vai começar o seu ministério num casamento em Caná da Galileia, e você vai para o final do Novo Testamento, termina no casamento da igreja com Jesus, família. Deus compartilha com Noé o seu projeto, que é assustador. Imagina Noé recebendo essa notícia, recebendo esse comunicado de Deus. Noé sente: bora conversar. Embora Noé tinha 500 anos, ele disse: faz uma arca, você vai gastar 100 anos ou mais construindo ela, e eu vou destruir toda a humanidade. Ele compartilha o coração dele com o coração de Noé, e a grandeza do que vai acontecer. Deus escolheu esta casa, Deus escolheu esta família, para investir neles a esperança de um novo recomeço, de um projeto inicial. Deus escolheu essa família. E aí é interessante que, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz assim que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Pandemia, doenças, casava e dava-se em casamento, e havia muita violência, e as pessoas estavam completamente afastadas de Deus. Nós estamos vivendo exatamente como na época de Noé. E Noé anunciou a salvação através de uma arca, e nós anunciamos através de Jesus. Mas parece que as pessoas não abrem os olhos. Noé gastou 100 anos, se você gosta de dados, preste atenção. Noé gastou 100 anos, algumas versões diz até 120, mas vamos colocar aqui 100 anos para construir, madeira por madeira, 100 anos. Sabe que tamanho que era essa arca? Ela tinha 3 andares, ela era mais ou menos 120, 130 metros, dá mais ou menos 10 carretas, uma atrás da outra assim, de comprimento. 15 metros de altura, era uma caixa gigante para caber muitos animais. Noé entra na arca e a Bíblia diz que Deus fechou a porta. Agora, olha que loucura. 100 anos depois, Deus até agora não falou nada. Deus só disse: faça uma arca. Ele fez. Depois de 100 anos, Deus diz assim: entra na arca. Aí ele entra, Deus fecha a porta. E eles ficam lá dentro com os animais que Deus enviou, mais 8 pessoas, os animais, 7 dias. Sem chuva, 7 dias sem Deus falar, sem chuva, sem nada. Eu fico pensando, estamos lá dentro calado, e aí no escuro, e agora? E agora espera. Esse tempo de silêncio tem que ter muita fé para suportar. 7 dias. Eu fico imaginando as pessoas lá do lado de fora, todas criticando, blasfemando contra Noé, porque depois de 100 anos, agora ele está lá dentro fechado, e já se passaram 7 dias. 7 dias depois, a Bíblia diz que choveram 40 dias e 40 noites ininterruptas, até que a água ficou 7 metros acima do pico mais alto que havia na região. Todos morreram, todo ser vivente, com exceção dos seres marítimos e aquáticos, lógico, todos morreram. Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva cessou. Mas as águas gastaram 150 dias para começar a baixar. Aí Deus manda um vento. Leia na Bíblia. Leia na Bíblia. Noé entra com 600 anos e sai da arca com 601. 372 dias num lugar com uma porta que não abre, 3 andares de animais com fezes, urina, comida acabando, e uma janela no 3º andar. 372 dias de lockdown. E você consegue surtar em uma semana, com a internet, tendo acesso ao mundo inteiro. Como é que Noé fez para ser bem sucedido? É a segunda parte da minha mensagem. O que eu faço para vencer, para salvar a minha família nesse lockdown? Primeiro, priorize os planos e projetos de Deus para você e para a sua família. Priorize os projetos de Deus.
O capítulo 7 de Gênesis diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e sua família. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Será que Noé não tinha planos? Será que suas noras não tinham planos, suas noras? Será que eles não tinham planos pessoais? Aí vem Deus e acaba com os meus planos, e Ele muda todo o projeto, o plano, e Ele dá outro destino. Deus já fez isso com você? A questão da vida não é o que eu quero, não é o meu plano. Qual é o plano de Deus? Eu preciso encontrar o propósito de Deus, não só para mim, mas para a minha família. Porque agora o que deve prevalecer não são os planos de Noé, não são os planos dos seus filhos com as suas noras, não é o que a mulher dele pensa, mas é o que Deus desejou. Quais são os planos de Deus para a sua família? Se você quer ser bem-sucedido na família, você precisa descobrir quais são os planos de Deus para a sua casa. Segundo, enfrentar juntos as tempestades da vida. Enfrentar juntos. Deus olhou do céu e disse assim: Noé, faz uma canoa para você. Eu não sei como é que chamava a mulher de Noé, a Noéia. Irmã Noéia, faz uma canoa para você, faz uma para você, uma para você. Cada um pega a sua canoa e vai viver sua vida, seu projeto. Deus disse: não, eu quero todo mundo junto, porque vocês vão enfrentar a tempestade juntos, vão sentir o balanço juntos. Esse é o grande desafio. O texto diz assim, capítulo 7, verso 7 de Gênesis: Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio, todos juntos. E na tempestade tiveram muitas perdas. Imagina o que passou na cabeça dessas meninas que casaram e agora estão destinadas a entrar numa barca a convite do sogro, sabendo que os pais delas vão morrer, os amigos, os irmãos, a família deles. Está na hora de dizer: estamos juntos ou não? Estamos juntos ou não? Pessoas de mentalidade pobre, fraca, ficam preocupadas com o que vão perder. Não. Gente que tem mentalidade próspera, eles não vivem preocupados em não perder. Eles pensam o que vão ganhar. O que Noé e essa turma vão ganhar? Vão ganhar vida, a oportunidade de recomeçar a humanidade. Pare de reclamar das pessoas que saíram da sua vida e comece a celebrar as que Deus colocou. Para de reclamar do dinheiro que você perdeu e comece a celebrar daquilo que está chegando. Para de reclamar das oportunidades que você perdeu e comece a celebrar as oportunidades novas que estão chegando. Deus está ensinando esse povo: o passado passou, acabou, não tem nada de novo para contar. Entra aí, abre os olhos e olhe para frente. Isso é mentalidade de prosperidade, é para frente, é para lá. A vida vai ter perdas, muitas perdas, e existem lições que só as perdas nos ensinam. Olhe para Lucas capítulo 15, eu já falei da parábola aqui, que conta a história do filho pródigo, mas tem aquela mulher que perde a moeda. A Bíblia diz que quando ela perde a moeda, ela desespera, porque tinha um valor emocional naquela moeda, é um valor. Ela perdeu dentro de casa, aí ela acendeu a luz. Quando a luz acende, ela vê sujeira e começa a varrer, limpar e tirar as coisas do lugar, porque ela quer encontrar a moeda. Só que Deus, ao ver a perda, Ele aproveita para reorganizar a casa. Será que esse lockdown, as perdas que alguns tiveram, quem sabe de pessoas, de coisas, de será que não está na hora de pensar no que devemos reorganizar? Essa mulher poderia então ter deitado na cama e chorado: perdi. Não, eu vou procurar, eu vou limpar, eu vou reorganizar. Não há um texto na Bíblia dizendo que Noé ou alguém da sua casa reclamou porque estava fedido, porque tinha muito bicho, que esses bichos não sei o que, e e faz barulho, porque tem bicho que é diurno, tem bicho que é noturno. Eu fico imaginando: meu Deus. E Deus falou para Noé: coloca os bichos limpos e também coloque os imundos. Nem tudo é bênção nessa arca, tem de tudo.
tem de tudo na sua vida. E tudo isso faz parte do processo de Deus. E aí, para você ser bem-sucedido, é enfrentar juntos. Sabe o que Jesus disse? Que uma casa dividida entre si, ela jamais subsistirá. Família não existe para competir, mas para completar. Para isso que existe família. Uma casa dividida não subsiste. Deixa eu te dizer como é que você vai ser bem-sucedido junto. Tem uma palavrinha que a gente precisa aprender: acordo. 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 Acordo vem de acorde. Acorde vem de corde, ou cardíaco, coração. É um coração. Acorde é um coração. Não é todo mundo pensar a mesma coisa, mas é olhar na mesma direção. Isso é acorde. Sabe o que é um acorde? Faz aí, só o dó, só o dó. Não, sem, só uma nota, só uma. Isso. Agora faz só o mi. Agora só o sol. Então sim, você tem o dó, você tem o mi e você tem o sol. Essas notas são iguais? Não. O Júlio está me dizendo que não são iguais. São notas diferentes, com propósitos diferentes. Mas se você apertar junto, o dó, o mi e o sol formam um acorde. Isso é família. O problema é que a gente está desafinando na principal parte. Quando é? É que ao invés de nós somarmos no acorde, a gente quer destoar. Tem gente que é do contra. Tem gente que é do contra. Então, aqui dentro da arca, quando está todo mundo fechado, não dá para ser do contra. Não vou alimentar o leão. Ah, não vai não? Pois é, deixa ele com fome para você ver a bagaceira que vira aqui dentro. Não, eu não vou limpar. Não vai limpar não? Então não limpa para tu ver. Não tem, sabe, quando Deus permite um lockdown, é para não haver possibilidades, ou aprende, ou vive junto, ou se mata. Aí a decisão é sua. Quer sobreviver? Quer ser bem-sucedido dentro de uma família com crises, com animais? Acorde. Tem que estar em acordo. Uma mão sozinha não bate palmas. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Melhor é serem dois. Porque se um cair, o outro vem, levanta. Se o inimigo vier, os dois lhe resistirão. Terceira coisa para você ser bem-sucedido: abandone a procrastinação e obedeça. Interessante que esse esboço não é meu, é do pessoal que fez essa série aqui. E aí eu fui pesquisar por que o cara disse da procrastinação. Porque é isso que a gente faz quando Deus manda a gente obedecer. Deus olhou para Noé e disse: faz uma arca, porque eu vou mandar dilúvio. Sabe o que Noé fez? Foi fazer. Ele não disse: Senhor, onde eu vou arrumar madeira? Senhor, mas é muito prego. E aí, sabe, procrastinar, amanhã eu começo. É porque, gente, ele começou no dia e gastou 100 anos. Quando a chuva caiu, ele estava dentro da arca 7 dias fechado. Se ele erra no tempo, não dava tempo. A gente fica postergando, procrastinando. Eu já disse isso aqui e vou repetir. A minha vozinha falava para mim: quando Deus te mandar sentar, sente, não procure cadeira. A obediência é a ponte entre você e o milagre. É a ponte entre você e a salvação. A obediência é o tempo que Deus dá para você ser salvo do dilúvio. Se Ele está te avisando, só obedeça. Quando as torres gêmeas caíram lá nos Estados Unidos, foram perguntar ao Billy Graham por que as torres caíram. Ah, mas Deus não é o Senhor dos Estados Unidos, esse país não é cristão. Foram perguntar ao pastor Billy Graham, mas ele estava internado no hospital. E os repórteres conseguiram falar com a filha de Billy Graham. Perguntaram para ela: onde Deus estava quando o World Trade Center caiu? Ela disse: Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos o casamento homossexual aqui no nosso país. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós retiramos o ensino religioso das escolas, quando nós autorizamos a utilização de drogas. E ela começou a falar um monte de coisas. Quando ela terminou, ela disse assim: Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós fizemos tudo isso. Nós expulsamos Deus do país. E agora a gente quer saber cadê Ele? Sabe, a gente deixa para obedecer a Deus quando nos convém.
A gente sabe que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas é muito difícil, até porque cristão não vive por prazer, vive por princípios. E a vontade de Deus, às vezes, ela pode contrariar você. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, que Abraão vai para Moriá. O próprio Abraão afiou o cutelo, o próprio Abraão arrumou o jumento, ele preparou o altar, ele cortou a lenha e levou Isaque para a morte. Ele não quer matar Isaque, mas a Bíblia diz que ele levantou de madrugada. Sabe por quê? Porque Abraão aprendeu que para Deus tudo deve ser feito com excelência. Escreva aí: obediência é fazer o que você não quer com excelência. Noé também fez. Noé betumou a arca, fez tudo com excelência. E aí, por que eu preciso fazer a vontade de Deus e obedecer a vontade de Deus? Porque o propósito da arca não é navegar. Eu já disse que ela não tinha leme nem vela. Qual o propósito da arca? Flutuar. Então ela vai para qualquer lugar? Não, a direção é dada por Deus. Esse é o nosso problema, é que nós queremos estar no controle. Eu estou dirigindo, eu dou o destino, eu dirijo, aí eu fico bem. Quando eu perco o controle, a água vem, aí eu desespero. Preste atenção, a mesma água que matou milhões, esta mesma água fez a arca flutuar. A pandemia pode matar, mas a mesma tempestade pode nos fazer flutuar. Depende de onde você está, dentro ou fora da vontade de Deus. Onde está a sua família? Onde está o seu coração? A mesma água que matou milhões salvou Noé e sua casa. A mesma pandemia que pode estar sendo crise e problema para muita gente, pode revolucionar a sua história e você experimentar coisas na sua casa que você jamais experimentaria se não fosse o dilúvio que estamos vivendo. Quarto, esperar com fé o tempo do silêncio de Deus. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera da arca. Deus não falava nada, ele abriu a janela e enviou um corvo. Depois enviou uma pomba, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que eu acho bonito é que Noé não tentou abrir a porta. Ele não gritou: Deus, cadê o Senhor? Não. Ele tinha tanta consciência do controle de Deus que ele não se desespera com o silêncio. Tem gente que no silêncio ele procura outro plano. Deus não está falando, então eu vou... Deus, ele fala pouco na Bíblia, sabia? Ele fala pouco, porque quando ele fala tem que cumprir. Ele não fica repetindo as mesmas coisas. Se ele falou, está falado. Não tem plano B. Talvez você esteja hoje vivendo esse silêncio. Noé ficou na arca 1 ano sem ouvir a voz de Deus. 1 ano sem ouvir a voz de Deus. Silêncio dentro da arca, silêncio fora da arca, só ele e a sua família. E apenas uma palavra que Deus havia dito: entrem na arca. Deus deu a data de entrar, não deu a data de sair. Porque se Deus tivesse dito a eles: vocês vão ficar aqui dentro 1 ano, eles já teriam se desesperado. Tem coisas que Deus não vai te falar. Não é porque Ele é mau, é porque Ele quer proteger você. Desfrute do silêncio de Deus. Escreva: assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça, Deus está em silêncio, trabalhando em seu favor. Quando de repente você não estiver ouvindo a voz de Deus, põe a mão assim, ó. Quando você perceber que a sua vida está sendo pulsada por algo que você não ouve, lembre-se, Ele está trabalhando em seu favor. Capítulo 8, verso 1 diz assim: e Deus se lembrou de Noé. 1 ano depois. Lembrar aqui não é igual a gente, tá? Na nossa mente pequena, não. Lembrar aqui é voltar-se. E Deus se voltou. E Deus se direcionou 1 ano depois. Quinta coisa para você ser bem sucedido na família em tempos de dilúvio: ouvir em família as orientações recebidas. Pensa se ele ouve a voz de Deus lá dentro e entra, e aí não ouve de novo. Se ele não ouve de novo, não sai. Tem gente que se acomoda, que está tão bom do jeito que você está, se organizou, acomodou. Só que Deus disse: está bom na arca, já aprenderam a conviver, os bichos estão tudo, vocês aprenderam, tem o que comer, está tudo certo, então agora está na hora de sair. Deus é um Deus de movimento. Se tem uma coisa que Deus odeia na Bíblia, você pode olhar, é a acomodação.
Então, se você quer ser bem-sucedido, continue ouvindo. E aí, aqui é dizer, ouvir em família as orientações recebidas. O verso 16 do capítulo 8 diz assim: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Para você encontrar a vontade de Deus, você precisa ouvir a voz dele e continuar ouvindo, orando, meditando, ouvindo a palavra, ouvindo bons conselhos, reunir. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você reuniu sua família para conversar sobre os projetos de Deus para a sua casa? Qual foi a última vez que você reuniu todo mundo e disse: gente, nós estamos aqui planejando, projetando, fazer uma reunião em família para discutir os projetos, se os meus projetos estão em concatenação com os projetos de Deus. Gente, eu não sei o que é concatenação, anotei aqui que eu li no Google, achei muito legal, mas eu acho que é alguma coisa que coincide, que cola, que fica perto. A voz de Deus precisa continuar sendo ouvida, obedecer à voz de Deus. Sexto, abracem juntos as novas oportunidades. O verso 18 diz assim no capítulo 8: então Noé saiu da arca, ele obedeceu, ouviu a voz de Deus e saiu da arca com a sua mulher, seus filhos e suas mulheres. Eu sei que a gente quer controlar o tempo e o momento, mas talvez Deus esteja dizendo para algumas pessoas aqui: quando tudo isso terminar, Deus vai desejar que você saia de algum lugar, que você se movimente. Está confortável, não está? Está confortável, porque você já se acomodou, você já entendeu, porque dentro da arca é mais seguro. E se vier outro dilúvio? Nesse emprego, pastor, eu ganho. Pastor, esse emprego, esse emprego, porta fechada, tranquilo. Olha, pode vir o vento, pode soprar, tem animal aqui dentro, tem provisão. A gente já se acostumou, vai dar tudo certo. Talvez Deus esteja te dando novas oportunidades. Você tem duas opções. Primeiro, reclamar que o dilúvio destruiu tudo, olhar para fora e dizer: ficou feio, não era assim quando eu entrei na arca, agora está diferente. Ou aproveitar a oportunidade e viver uma nova vida. Quando você sai da arca, você pode olhar para a lama ou para as estrelas. Você pode olhar para o caos ou para o sol. Deus fez com que a arca parasse em cima do Ararat. E aí uma das coisas que me veio à mente é o fato de que Deus queria que eles tivessem aquela perspectiva. É o monte mais alto da Turquia. Não é interessante? Pensa a visão que Noé teve. Tem caos no vale, mas daqui Deus mostra para ele dizendo: olha tudo que é capaz de acontecer se vocês obedecerem. Deus disse: está vendo tudo isso aqui? Cresçam, multipliquem, porque depois do caos, depois do dilúvio, vem a prosperidade para aqueles que decidiram vencer em família. Consegue ver isso? A gente está pregando isso aqui há dias. Mesmo antes do pastor Éder começar essa série, a gente vem falando todo culto, toda quarta, todo domingo, sabe, abrir a mente, expandir a mente, enxergar coisas novas, ver novas possibilidades. E aqui nós estamos vendo uma família que agora tem uma nova oportunidade de começar diferente. Visão, perspectiva, uma interpretação da vida diferente. Esse copo com água aqui, alguém olha para ele e diz: está pela metade, vai acabar. Alguém diz: está pela metade, falta pouco para eu encher. É uma questão de perspectiva. Por que aproveitar juntos? Porque sozinho você vai rápido, mas se você estiver com a sua família, você vai muito mais longe. Oportunidades. Sétimo, faça uma aliança com Deus pela sua futura descendência. Noé fez, porque a intenção de Deus aqui era uma nova aliança. Quando você sair do dilúvio, sair da crise, está aqui. Então Deus disse a Noé: seus filhos estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os futuros descendentes. Uma aliança entre príncipes e o rei. Ser filhos, entender que você é filho desse grande pai. A minha mãe conheceu meu pai numa cadeia, e meus filhos me conheceram no altar. Mais importante do que quem foram seus pais, quem são os pais dos seus filhos? Mais importante do que se a sua família deu certo ou não, é como nós vamos recomeçar agora.
Uma aliança com Deus faz toda a diferença. Deus disse: Noé, sai daqui com essa aliança, cara. E Deus disse assim: eu quero estabelecer uma aliança com você, com a sua família, porque Deus sempre pensa família. 8. Viver uma vida de testemunho de fé. E Deus prosseguiu, está no capítulo 9. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Deus colocou o arco-íris como um sinal para Noé e para todos nós. Mas eu creio que as pessoas têm que olhar para nós, olhar para a nossa casa e ver essa aliança. No meu compromisso com a minha esposa, o que vale não é essa aliança aqui, é essa aqui, ó. Essa é só uma representação do que adianta eu ter uma aliança aqui e ter um divórcio assinado aqui. O que eu preciso é, com a minha vida, dar testemunho de que eu tenho uma aliança com ela, com os meus filhos, com Deus. Uma família que vive os princípios da palavra fala muito mais alto em favor do evangelho do que todos os sermões que eu consiga pregar. Pregar menos e viver mais. Paulo diz que nós somos como uma carta aberta e lida. As pessoas olham para nós e estão nos lendo. É isso que Deus estava dizendo. Todas as vezes que alguém olhar para o arco-íris, se lembrará de Noé e da aliança que eu fiz com eles. Lembrando que não era uma família perfeita. Se você olhar depois aqui do capítulo 8, 9, 10, tem tanta confusão. Deus não escolhe perfeitos, Deus escolhe dispostos. Gente que de maneira íntegra, reta e justa quer testemunhar sobre o que Deus fez. Na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, aparece Noé. Verso 7 de Hebreus 11: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E por último aqui na nossa série, viver o propósito e destino que Deus deu para cada um. Viver o nosso destino, o nosso propósito. Gênesis 9:18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai dos que nasceram em Canaã. Tem uma frase da Bíblia que diz assim: e todos foram. Sabe, o destino que Deus tinha era individual. Cada um deles foi seguir o seu caminho, mas a aliança que Deus fez foi com a própria família. Ninguém ficou parado, acomodado. Todos reagiram e foram prósperos. Talvez você está ouvindo esta palavra e pensando sobre prosperidade na família e pensando, eu sei que talvez você aprendeu com seus pais ou com alguém sobre riqueza, prosperidade. A gente tem uma interpretação errada a respeito disso, né? Tem gente que pensa que ser rico é pecado, que rico não é íntegro, rico. E aí a gente vê Noé poderosíssimo, e a Bíblia diz que ele era íntegro. A Bíblia diz que Jó, o homem mais rico da sua época, era íntegro, reto, temente a Deus. Sabe por que Deus quer te prosperar? Porque dinheiro imprime Bíblia, dinheiro imprime livros, mantém missionários, mantém igrejas. Sabe, dinheiro faz com que nós tenhamos acesso a boa educação, a boas coisas. Podemos abençoar aqueles que não têm, compartilhar com os que não têm. Eu quero terminar fazendo com que você imagine comigo uma caixa d'água. Uma caixa d'água. Se uma caixa d'água vaza por baixo, sabe o que significa? Escassez. E se ela fica cheia? Se ela é cheia só para ela, isso se chama avareza. Sabe o que é prosperidade? É quando ela enche tanto que transborda. É isso que Deus quer para a sua casa. É isso que Deus quer para a sua família. A arca de Deus cumpriu o propósito. E agora Deus havia um novo destino, uma nova missão. Tem que sair da arca, tem que deixar esta vida de acomodação, movimentar-se. Sabe, ficar ali poderia ser seguro, representa que Deus está naquela arca, está tudo ali. Só que Deus não estava naquela madeira, Deus estava com eles.
e não era mais para estar ali. 3 coisas que eu aprendo aqui. Se Noé gastou 100 anos, escute, ninguém trabalha 100 anos sem um projeto. Você tem projeto? Quem não sabe aonde vai, provavelmente terminará em lugares errados. Você já sentou para escrever? Você tem pensado no que Deus tem planejado para você? Escreva, anote. Não se faz uma arca desse tamanho sem um projeto. Foram 100 anos de projeto. Segundo, não dê ouvido aos críticos. Muita gente vai falar. Muita gente vai falar. Não ouça gente pequena. Esquece isso. Alguns críticos são fracassados tentando te ensinar o caminho do sucesso. Terceiro, toda tempestade termina em arco-íris. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A arca aqui para nós representa a cruz, a salvação em Jesus. Conduza a sua família até lá. Ajude quem você ama a chegar ao céu. Essa é a única maneira de eternizar o amor. Leve a sua família para lá. Tenha planos, projetos. Ensine seus filhos a ter uma mente expandida, que cresce, que pensa grande. De filhos de Deus, mente de reino. Fomos feitos por cabeça e não por cauda. O que você vai fazer quando terminar o lockdown? Eu vou te dizer o que Noé fez. Quando Noé saiu, Monte Ararat, ele olhou: preciso plantar uma vinha. Bem, esse é um pensamento. Eu preciso plantar oliveiras. Também é um outro pensamento. Eu preciso construir cabanas. Há uma série de coisas. O mundo precisa ser reconstruído. Mas eu vou te contar o que ele fez. A primeira coisa está aqui. Ele reuniu sua família, está em Gênesis 8 e 20. Depois disso, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. Tem tanta gente que depois do lockdown desaparece do altar. O que você vai fazer depois do lockdown? Deixa eu te dar um conselho. Faz como Noé. Levante um altar de adoração ao Senhor. Faça sacrifícios de gratidão a Deus, porque em sua casa, vocês venceram, superaram, passaram, saíram vitoriosos. Quando a porta se abrir, eu sei que tem muita coisa para a gente fazer, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, eu sei, mas a prioridade de quem sai de um lockdown está na Bíblia. Quando Noé saiu, a Bíblia diz: e ele reuniu sua família e levantou um altar. Feche os seus olhos onde você está. Pai, te dou graças por essa palavra. Que a nossa família entenda que nós somos salvos pela graça e que a cruz nos deu a oportunidade de entrar nesta grande arca, onde tem gente de todas as formas, pecadores, errantes, falhos, mas estamos navegando e a direção não está conosco, está no Senhor. Estamos flutuando. Nós não vamos naufragar nesta pandemia, nós não vamos morrer no dilúvio, porque não fomos feitos para estar nas águas, mas na arca, flutuando por cima de tudo isso, e sairemos do outro lado. E a primeira coisa que faremos é levantar um altar ao Senhor e consagrar ao Senhor a nossa vida, expandir a nossa mente para viver o melhor, prósperos, saudáveis e salvos para a glória do Senhor, em nome de Jesus.